Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para resolver um problema que eu dei de regressão e depois resolver o mesmo problema usando pesos. E o problema era o 33.2, onde pede-se que seja usado o método dos mínimos quadrados para encontrar o valor de beta e ajustando aqui dois tipos diferentes de funções. A primeira é um beta x ao quadrado e a segunda é uma função um pouco diferente. Eu vou resolver o problema com a primeira função, beta x ao quadrado. Então, o conjunto de dados que tem aqui, eu vou considerar como sendo esse primeiro aqui. Então, x, 2, 4, 6 e 8, y, 1, 2.8, 6.2, 10.4 e 17.7. Então, a primeira coisa que eu fiz foi digitar esses dados. É o que vocês podem ver aqui. Então, tem os valores de x, 2, 4, 6 e 8. E vocês podem ver aqui na coluna B os valores de y1. 2.8, 6 e 2, 10 e 4 e 17 e 7. Então, esses dados eu já coloquei num gráfico aqui. São os dados que vocês podem ver em azul. É y1 em função de x. Então, o que eu fiz depois foi escrever numa coluna diferente a função. A função é o quê? É beta, nesse caso aqui, então, B7. Coloquei um valor qualquer para beta aqui, 2. Chutei, foi assim mesmo que eu fiz, então chutei um valor inicial. E esse beta, então, que nesse caso é o B7, multiplica o primeiro valor de x. Nesse caso, 2 elevado ao quadrado. Essa é a função, né? Beta x ao quadrado. Então, na próxima linha, simplesmente o que tem é o próximo x, né? Então, fica B7 de novo, que é o beta, vezes A3, que é o x, o 4, o valor de 4, ao quadrado. E assim por diante. Então, note que os valores inicialmente não estão tão bons, né? Quer dizer, eu tenho o valor medido de y de 2,8, e o valor que a função para o beta que eu chutei está dando é 8. Aqui, por exemplo, eu tenho 6 e 2, e o valor da função beta x ao quadrado está dando 32. Não é um valor muito bom. Isso dá para ver no gráfico. Né? Os valores laranjados aqui são do modelo baseado no chute inicial de beta. Então, tá feia a coisa. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar o método dos mínimos quadrados, então, para encontrar o valor de beta. Então, na coluna D, aquilo que eu fiz foi exatamente isso. Ó, vocês podem ver que eu escrevi aqui y1 do modelo menos y1, que é o valor que foi medido, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo. Só modificar aqui rapidamente, porque eu já tinha colocado com os pesos. E nós vamos fazer primeiro para 100 pesos. Então, tudo que nós temos em cada linha aqui é essa diferença ao quadrado. Então, é C2 menos B2, é o Y1 do modelo, menos o Y1 elevado ao quadrado. Isso para cada linha. Ora, o que o método dos mínimos quadrados faz? Nós vamos minimizar o somatório desses erros. Então, é o que nós temos escrito aqui. Eu vou fazer a soma de todos esses erros quadráticos e vou tentar minimizar isso, fazer essa soma chegar mais perto do valor de 0. Então, é isso que nós temos escrito aqui. Perfeito. Então, o Excel ele tem uma função que permite nos alcançar um valor que nós estejamos interessados, que chama solver. Vocês devem encontrar aqui na aba aqui dos dados, e aí vocês têm um solver. Caso não esteja instalado no Excel de vocês, vocês podem rapidamente pesquisar na internet como vocês podem fazer
digamos, a instalação dessa funcionalidade do Excel, que é muito interessante. Então, aqui ele pede para estabelecer um objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que essa soma aqui do erro quadrático, então, que essa célula aqui do D6, que ela alcance o valor de zero. Eu quero que essa soma vá para zero. Então, eu escolho aqui valor D. Eu não quero nem maximizar, nem minimizar necessariamente, mas eu quero que esse valor seja igual a zero. Tá? E qual é a célula que vai mudar? É o beta. É o beta que eu quero ajustar. Então, é o B7. O beta que vai ser ajustado. Eu coloco, então, para resolver isso. Muito bem, então ele encontrou uma solução aqui. O valor de beta deu 0,28559. Beleza, então se nós olharmos para os valores aqui, olha, o Y1 do modelo está 1,1 e do valor medido, 2,8. Parece que está mais ou menos, né? Mais ou menos, não está tão bom assim. Aqui deu 4,6 do modelo e 6,2 está o valor medido. Opa, nos valores maiores, parece que tem uma concordância melhor. O modelo deu 10,3, ali deu 10,4, no modelo aqui deu 18,3, 17,7. Isso dá para a gente ver no gráfico também, quer dizer, com os valores mais altos de x, teve uma concordância melhor da função que para valores baixos de x. Beleza. Essa é uma das razões que tem o peso que vai ser usado no método dos mínimos quadrados. Por quê? O que nós observamos aqui é que os valores de y, por exemplo, nesse caso especificamente é o y, às vezes pode ser o x, mas nesse caso os valores de y, eles estão variando relativamente bastante. Nesse caso até que não é tanto assim, então a gente não vai ver essa função peso funcionando da melhor forma possível, como poderia funcionar. Provavelmente no outro exemplo que tem, talvez até funcione um pouco melhor, vocês podem testar aí. Então, aqui, ó, você tem valores da ordem 2, e de repente você tem 17. Imagine que tivesse valor aqui de 100 também em Y, de 1000. Então, você tem uma diferença muito grande de valores, muito grande. E quando você tem essa diferença muito grande, quando você vai minimizar essa soma aqui, ele só vai minimizar para os valores altos, os valores mínimos que se danem, porque ele nem consegue enxergar esses valores pequenos ao usar o método dos mínimos quadrados. Por essa razão que se usa uma função de peso. Então, na função de peso, você pode usar os valores de x ou os valores de y, ou algum conhecimento de um certo erro que você talvez conheça. Nesse caso, eu vou usar os valores de y, porque os valores de y estão variando mais. Então, 1 sobre o valor meu do primeiro y aqui, então 1 dividido por esse valor de y, vezes aquele erro quadrático. Então, isso você faz, então, para cada valor de x, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, para o valor de x igual a 8, a mesma coisa, né? O erro quadrático vezes o peso. O peso é 1 sobre o valor de y1. Então, agora aqui nós temos de novo uma soma desse erro aí que nós queremos minimizar. Vamos usar o solver. Vamos lá para o solver, a função objetivo continua sendo exatamente a mesma, nós queremos que ela alcance o valor de 0, nós queremos que mude o valor de beta. Muito bem, o novo valor de beta foi encontrado. Note que o beta, nesse caso, não variou muito, não. Ele foi para 0,29, 0,30 ali, né? Em torno de 0,30. Se nós olharmos para os resultados aqui no gráfico, melhorou um pouquinho os valores principalmente baixos de x, que esse era exatamente o objetivo, que melhorasse um pouco os valores baixos, ao usar o peso. Nós estamos usando o inverso do valor de y, então, ao usar o peso, nós queríamos que melhorasse um pouco os valores baixos. Então, melhorou um pouquinho.
isso provavelmente indica que essa função ela é boa, mas nem tanto. Talvez tivesse alguma função um pouco melhor para ser ajustado a esses dados aqui. Então, é assim que se usa essa questão do peso. No peso, não há regressão para que, então, se obtenha aí o ajuste, nesse caso, do valor de beta. E assim, então, vocês também podem resolver o exercício dessa outra função aqui. Um menos exponencial de menos θ x. Então, tente ajustar esse θ aí sem peso e com peso também. Depois eu passo um exercício onde vocês vão notar muito mais a influência dessa função de peso. Provavelmente nesses dois, que é um exercício bem simples, nessas duas funções vocês não vão notar uma diferença tão grande assim. Bem, acho que era isso. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Grande abraço e, se continuarem com dúvidas, vocês me deem um toque.